Imagine um homem controlado por uma força misteriosa que fica o tempo todo enviando impulsos do tipo: você é o melhor, é mais inteligente, você merece, mostre que é especial. E o homem, sem perceber, reage automaticamente achando que todos esses impulsos são dele. E mesmo quando ele tenta reagir, essa força misteriosa muda de estratégia. Ela diz: olha só, você não reagiu, está evoluindo. E pronto, pegou ele de novo. Esse homem está sendo controlado pelo seu próprio ego, e é assim que ele age em nossas vidas. O inimigo disfarçado de amigo, responsável por tudo que há de mais negativo em nós humanos. O mestre da manipulação que transforma a autoconfiança em arrogância, a capacidade de expressar pensamentos em teimosia e a segurança em imprudência, atraindo riscos para si mesmo ou para os outros. Parece um protetor que abre seus olhos, fazendo você ficar mais esperto, mas na verdade o que ele faz é limitar você o tempo todo. Além disso, ele repele vantagens e oportunidades e é um imã para inimigos e erros. Mas afinal, de onde vem essa força invisível que tem tanto poder sobre nós? Quais os comportamentos negativos que o ego planta em silêncio até dominar completamente a nossa vida? Será que dá para viver sem ego em um mundo que exige que a gente tenha um eu forte para sobreviver? Para a gente entender o que é o ego, vamos precisar voltar um pouco atrás e entender quando ele nasce. Ele surge a partir do momento que uma criança percebe que é um eu separado do mundo. No início, um bebê não tem essa noção, ele simplesmente é, sem ego. Porém, quando a criança começa a ouvir as pessoas o chamarem pelo nome, a partir do momento que ela começa a ter consciência da sua própria identidade, nesse ponto aqui, o ego nasce. E aí a criança vai crescendo e começa a ouvir coisas do tipo: você é um menino esperto, é inteligente, você tem futuro. Os pais, a escola, a religião, a política, todos contribuem para tornar o ego cada vez mais forte. É como uma máscara que usamos para interagir com o mundo. E assim ele vai se fortalecendo até criar no homem um foco doentio na própria importância. O problema é que ao mesmo tempo ele ergue sobre a nossa face o famoso e misterioso véu da autoilusão. Começamos a viver numa espécie de bolha, impedidos de ver o mundo real. Por conta disso, a pessoa começa a achar que está sempre certo, que é o mais inteligente e que merece o melhor. E sabe o que é pior? Esses sentimentos fazem surgir uma série de comportamentos negativos, todos ligados ao ego. Alguns até comum no dia a dia, e às vezes nem sequer nos damos conta. Eles são o que eu chamo de os filhos do ego. Nesse momento você deve estar se perguntando que comportamentos são esses, né? Bem, são muitos, mas os mais comuns são os seguintes. Começando pelo mais sutil de todos, viver preso em pensamentos. Eu chamo isso de rasteiras da mente. Acontece quando deixamos de viver na realidade para viver uma vida de ficção. Através de pensamentos, a pessoa começa a criar situações que não existem, começa a se ver vivendo a vida que sempre sonhou, fazendo aquilo que sempre quis fazer e no fim das contas não tem atitude para de fato viver aquilo na realidade. Está presa nos próprios pensamentos, no mundo de fantasia, cheio de planos, sonhos, ideias, fora da realidade e sem atitudes para agir. Essa é uma prisão mental alimentada pelo ego, pois ele busca constantemente validar e reforçar a ideia que temos de nós mesmos. Ele faz isso de várias maneiras, e construir pensamentos sobre como deveríamos viver a vida é uma delas. Outro comportamento extremamente sutil é a doença do eu. Quando o ego chega nesse ponto, a pessoa está completamente intoxicada por si mesmo e se torna escravo da sua própria imagem. Tudo gira em torno dela, tudo é sobre o que ela sente, o que ela quer, o que ela pensa, se sente ofendida facilmente e qualquer discordância vira ataque pessoal. Não aceita críticas porque o seu eu é sagrado demais, nunca erra. Além disso, acha que merece privilégio o tempo todo. E para piorar, adora fazer comentários negativos de alguém só para diminuir a autoestima do outro. Pensa que é especial e acha que seus problemas são tão exclusivos que ninguém conseguiria entender. E uma pessoa assim acaba vivendo uma vida de frustração porque o mundo real não gira em torno de suas vontades. Infelizmente, é uma decepção atrás da outra, mas o ego mantém a pessoa cega de tudo isso. Outro comportamento muito comum, principalmente nesse país, é a desonestidade. Aqui, a pessoa começa a negar seus próprios erros, suas fraquezas, seus medos, e quando algo dá errado, é mais fácil culpar os outros.
Assumir a culpa, nem pensar. Isso fere a imagem de alguém que está sempre certo. Seria admitir imperfeição. A pessoa cria justificativa para tudo. Finge que está tudo certo quando não está. E muitas vezes é uma desonestidade tão sutil que a pessoa começa a acreditar nas próprias mentiras. E o pior, que uma pessoa assim faz tudo para conseguir o que deseja e está sempre em busca do primeiro lugar, de reconhecimentos, aplausos, mesmo que para isso seja preciso passar por cima dos outros. Bajulação, traição, falsidade, essas coisas são de menos. O ego, de forma sutil, transforma essas atitudes que são erradas em boas atitudes. E assim, se dar bem é o que importa. Cuidado com o orgulho desenfreado. Uma pessoa orgulhosa tende a se exibir demais. Ele se expõe, se gaba, se mostra, tudo isso para ser alimentado por elogios. Sou isso, sou aquilo, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e gosta de expressões do tipo, você sabe com quem você está falando? Você deve ter visto várias pessoas se expressarem assim, né? O orgulho transforma pequenos feitos em grandes conquistas. E assim a pessoa se exibe, se gaba e muitas vezes até conta vitória antes do tempo. O conselho que eu dou para uma pessoa assim é o mesmo que Scott Madden deu a Benjamin Franklin depois de bater a cabeça numa viga. Abaixa a cabeça, meu jovem. Abaixa a cabeça enquanto percorre esse mundo e escapará de muitas pancadas fortes. Exibicionismo não é nada mais além do que o ego buscando validação externa. Pessoas assim nunca ouvem nada além de elogios. É importante lembrar da analogia de Gengis Khan, que é o seguinte: até a mais alta das montanhas tem animais que, quando estão sobre elas, são mais altos que a montanha. Então, fique esperto. O melhor remédio para o orgulho é a humildade. Mas não é simplesmente fingir ser humilde, é ser de fato humilde. Ouvir mais do que fala, aceitar críticas sem se ofender, servir sem esperar aplausos, reconhecer os méritos de outras pessoas e saber que pode errar, aprender, crescer, sem se achar melhor ou pior que os outros. Cuidado com a paixão desenfreada. Sim, eu estou falando daquele sentimento descontrolado. Aquele desejo ardente, aquela chama impulsiva que faz a pessoa mergulhar de cabeça quando quer começar ou conquistar algo. O famoso fogo de palha, que a pessoa começa com toda a força, mas logo se desanima e desiste. Sabe o que acontece com pessoas que agem assim? Elas afundam com seus próprios navios logo após deixar o porto. A paixão aparece naqueles que são capazes de detalhar o que quer e como vão fazer para conseguir o que deseja. Sabe o que mata a paixão? O propósito. É como plantar uma árvore. A paixão quer vê-la crescer em uma semana. O propósito rega, cuida, sabendo que a árvore cresce no seu próprio tempo. Outro bastante comum, falar demais. A pessoa sente a necessidade de expressar suas ideias, contar para os outros o que vai fazer e o que está fazendo, e na grande maioria das vezes a pessoa nem agiu ainda e já sai por aí contando para os outros, tentando mostrar o quão incrível ela é. Isso é substituir a ação por palavras. E sabe qual é a relação entre essas duas coisas? Uma mata a outra. Falar antes de agir é a morte da sua criatividade. Você perde o interesse. É aqui que sua determinação morre. Às vezes, numa conversa entre amigos, ninguém pediu sua opinião, mas a necessidade de se expressar é tão grande que você não consegue se segurar. E para mostrar que entende do assunto, entra na conversa sem ser chamado. Essa é a filha mais querida do ego, a arrogância, e também é o comportamento mais destrutivo de todos. Uma pessoa assim acredita que está sempre certo e sabe de tudo. Já sei, já vi, só ela tem razão. Ela não ouve, só fala. Mas o problema é que a arrogância não vem sozinha. Junto com ela arrasta dois pesos extremamente pesados, o controle e a paranoia. Como o arrogante acredita que só ele sabe, então ele quer controlar tudo. Conversas, opiniões, até as pessoas. O controle é exatamente isso, a necessidade de dominar tudo. Pessoas assim acreditam que tudo tem que ser feito do seu jeito, pois só ela sabe o que é melhor. Quer que as pessoas façam tudo conforme as suas vontades. Por isso, discute com os outros por besteiras, um desperdício gigantesco de energia. Já a paranoia é aquele medo constante de que alguém ameace sua superioridade. Uma pessoa assim não confia em ninguém. Será que estão tentando me derrubar? Será que estão falando de mim? Será que estão tentando me desmascarar? Sêneca disse uma vez que aqueles que se permitem temores vazios ganham temores reais. A arrogância não é nada além de uma máscara para a fraqueza,
para insegurança e para instabilidade. Até aqui você deve ter percebido que o conceito de ego que as pessoas têm hoje em dia é muito vazio. Quando alguém fala, ele é egoísta, só pensa em si próprio, às vezes é mais egoísta do que aquela pessoa que ela acha que tem o ego elevado. Mas será que existe uma saída? Será que dá para barrar essa força dentro de nós? Se livrar do ego não é algo simples, isso porque ele é muito astuto. Em vários casos, ele sai pela porta e volta pela janela. Às vezes, você vê o ego fluindo nas outras pessoas e pensa, olha só que cara babaca. Mas veja só, o ego voltou em você. Só que agora em um nível mais sutil, alimentando um novo orgulho, o orgulho de não ter ego. A verdade é que você não consegue eliminar o ego, mas aprende a colocar ele em seu devido lugar e não deixar que ele controle sua vida. O primeiro passo é perceber o ego agindo. Toda vez que você se sentir ofendido facilmente, sentir que precisa ser admirado, sentir a necessidade de ser o melhor e de ser elogiado, dê uma pausa, não lute contra e diga: isso é meu ego falando, não sou eu de verdade. E segue sua vida com foco no presente, no que é real, no que precisa ser feito agora, e não naquilo que o ego quer mostrar. O melhor antídoto para o ego é a humildade, pois ela destrói a ilusão de superioridade. Ela faz você reconhecer que não é melhor nem pior que ninguém, e que é sempre um aprendiz e aprende com qualquer pessoa. E quando você olhar para essa imensidão que existe ao nosso redor, você verá que é apenas uma peça muito, mas muito pequena dentro de algo gigantesco. O ego, quando não é vigiado, vira um inimigo interno e dos piores. É uma voz sutil que sussurra em nossos ouvidos. Se acreditarmos cegamente nessa voz, primeiro nos afastamos da realidade, depois das outras pessoas e no final nos afastamos de nós mesmos. O ego é como se fosse uma árvore, e todos esses comportamentos que eu citei acima é como se fossem os galhos dessa árvore. Todos eles nascem do ego, e quando não é vigiado, eles controlam a nossa mente, coração e a nossa alma. O ego quer fazer de você uma lenda no seu próprio teatro imaginário, mas a vida verdadeira está além disso. Está no trabalho silencioso, na coragem e na aceitação humilde de que você é uma parte e não um todo. No final, a maior vitória não é vencer os outros, mas sim vencer a si mesmo. Então, segue seu caminho sem precisar ser visto. Foque no presente, no agora, e o mundo te reconhecerá sem você precisar pedir. Se você quiser estudar sobre o ego de forma mais profunda, eu vou recomendar para você esses dois livros. O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday, e o Livro do Ego, de Osho. Eu me inspirei nesses livros para criar esse vídeo, e tudo que eu falei aqui não é mérito meu, mas sim mérito dos dois autores. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.